nome é Luca e eu tô aqui para falar do projeto que a gente está fazendo aqui em Artes e Mídias, que é um trabalho multidisciplinar em animação, modelagem 3D, design de som e imagem de movimento. Eu já tinha mais ou menos uma base, eu queria pelo menos uns 2 personagens com uma ideia meio castelo de recompensas. Eu já tinha pensado que seria tipo uma mansão, por exemplo. E mais pra frente que eu comecei a considerar mais os personagens. E aos poucos essas ideias foram se construindo, eu fui melhorando o roteiro, fui dando uma característica para cada um dos 3 e incluindo isso no storyboard. E aos poucos, um trabalho e o outro virou um só. É que, pelo menos, eu aproveitei esse trabalho do storyboard para tentar fazer um bagulho realmente como se fosse um curta. Eu imaginei pensando como se fosse talvez um piloto, até mais ou menos como ficou. Porque na minha cabeça eu queria ter feito esse trabalho pensando, não, e se um dia eu trabalhasse com alguma coisa assim nessa ideia base? Eu não consigo imaginar como seria cada um desses trabalhos separadamente se eu não tivesse juntado eles. Eu acho que teria ficado bem diferente o resultado, principalmente o storyboard. Tanto é que na hora de criar os personagens, tem muita coisa que eu já pensei nos personagens a respeito de backstory, coisa do tipo que não importa nem um pouco pro curta. Mas são detalhes básicos que, pra mim, eu acho que faz diferença para tanto quanto eu considero os personagens, quanto eu coloco na personalidade deles no curta. Por um ter mais agressividade, um ter mais impulsividade, outro ser mais sério. São coisas que eu considerei na criação de personagens. Eu não tive muitos padrões específicos para as referências que eu peguei. Porque, por exemplo, muitas das referências que eu usei para a criação de personagem não eram referências de personagens cowboys. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz o Benedict, a primeira coisa que eu pensei, eu tava pensando num personagem meio monstro, uma coisa assim, e acabou vindo na minha cabeça mariposa. E a primeira coisa que eu pensei foi o Calafrio do Ben 10, que ele tem um manto assim, que cobre o corpo e depois vira a asa dele. Eu hypei muito pra essa ideia e eu fiz um bagulho parecido. Na hora de criar os personagens, antes mesmo da aula de criação de personagem, eu já tinha pensado em fazer 2 personagens no storyboard e eu queria usar aquela dinâmica do Kiki do Bobo, de um personagem alto e um baixinho, um mais sério e um mais brincalhão, uma coisa assim, que eu acabei desenvolvendo e eu acabei querendo ir num caminho meio oposto, onde o personagem que é um monstro é um personagem mais sério e centrado, e o que é mais baixinho, que é um humano, é um personagem mais caótico e fora da casinha. E a Ellie foi uma personagem que eu pensei um pouco mais depois, porque foi já considerando a aula de criação de personagem, para ter 3 personagens. E eu acabei incluindo ela e eu acabei voltando mais numa temática mágica, porque os 2 personagens eram mais, mesmo o Benedict sendo um monstro, eles são bem mais pé no chão. Aí eu pensei, não, e se tivesse uma que fosse uma feiticeira, um bagulho assim? E eu acabei voltando isso mais na Ellie. Eu peguei muita referência de Ordem Paranormal, RPG do Selbit. Eu também tava vendo umas concepts de um artista, o Piccolo. Porra, nossa, muito boas artes dele, e eu tava usando muito como base os desenhos da Ravena dele pra fazer a Ellie. Que, nossa, tanto o art style dele quanto, as cenas, o cenário, eu acho muito bonito, sabe? Muito bom. A respeito do processo de captação de imagem, foi uma coisa bem diferente. Eu acho que eu nunca vivenciei um projeto desse tipo. É uma coisa bizarra, não tem um outro jeito de descrever. Mas é muito maneiro, Você tá lá, eu como diretor pelo menos, eu fiquei mais por trás da câmera, enquanto a galera atuava e outras pessoas me ajudavam com as câmeras, com sugestões, coisas do tipo. E, cara, de novo, como eu falei, é bizarro, porque você faz seu storyboard, você faz uma coisa desenhada, aí quando chega na hora de você chamar alguém pra atuar, mano, mas eu acho que esse processo é muito importante para dar uma segunda perspectiva na hora de você ver o trabalho, e ajuda muito.
Olá, eu sou o Gustavo Fisner. Eu sou o Gustavo Santos. E nós dois participamos da etapa de pré-produção e gravação de imagens de referência do curta Os Formidáveis Vaqueiros de Aluguel. Eu fui um ator nessa etapa de gravação. Eu participei também ali da produção. Aliás, no começo da produção, todo mundo, né, fazia parte da produção, todo mundo dava pitaco. E até a gente começar a fazer o casting. Né? Eu queria muito atuar como o Benedict, que é o meu personagem, né, que eu fiz na imagem de referência, porque eu acho que combinava comigo, e também outros alunos também escolheram os deles. E eu acho que os atores ali ficaram muito legais no seu papel ali. E foi muito interessante também o trabalho em equipe que teve nessa etapa, né? A gente trabalhou muito junto, o grupo. Eu acho que o grupo deu muito certo também, porque enquanto alguns atuavam, muitos também davam opiniões, e a gente escutava a opinião um do outro, tanto do ator fazendo a cena, quanto, por exemplo, o Gustavo trabalhando na câmera por trás, ou outra pessoa trabalhando na iluminação. Sim, o projeto era o projeto do Luca. Né? Quando a gente teve o primeiro contato com aquilo, o projeto não era nosso. Mas à medida que a gente foi produzindo, e cada um foi colocando o próprio pensamento ali, né, a própria visão, começou a se tornar mesmo um projeto da sala mesmo. E de tudo, assim, todas as adaptações que a gente fez, improvisos, né, inclusive o personagem do Benedict, do Gustavo, a gente teve que improvisar bastante, porque, assim, é um homem mariposo de 2 metros de altura, com ombros extremamente largos e com aquela asa enorme. Muito legal. Eu acho que a parte mais legal foi logo no primeiro dia que a gente, eu e você, improvisamos os 4 braços do Benedict. E a gente brincando assim com a capa e tal, o Gustavo resolveu entrar atrás da capa e fazer os 4 braços. E a gente filmou com o celular, assim, no primeiro dia, né? Ninguém tava nessa cena ainda. E foi muito engraçado. Mas enfim, essa parte de referência foi extremamente importante porque esse movimento dos braços, eu nunca ia conseguir achar outra referência, eu não saberia nem como procurar, assim, tirar da minha imaginação isso, porque são um movimento de 4 braços, mais a capa, então imagina só o que eu ia fazer. Mas aí eu tinha ali, né, a imagem de referência, era o Gustavo, já com o chapéu, né, com as armas improvisado com martelo. Sim. Então eu já tinha aquela referência ali dele segurando ali o martelo como se fosse uma arma, os braços também. E o movimento, assim, como eu imaginava no começo, como seria a cena, ia ser uma coisa muito mais estática, assim, eu improvisar o movimento da capa ia ser muito mais difícil. Gravar as referências melhorou a qualidade da animação, né? Porque na hora de gravar a referência, a gente adicionou movimentos que no Animatic não existiam, né? No Animatic era um resumo de movimento. Às vezes um personagem ele era só arrastado pela tela. E na referência a gente adicionou às vezes uma mão que faz alguma coisa, ou um personagem que está estático dá uma reação meio diferente no rosto, no corpo corporal, né? Uma coisa importante que a gente percebeu foi como a gente foi mudando o ângulo de câmera, como a gente foi adaptando o ângulo de câmera do Animatic para a vida real, né? Então, por exemplo, tinha uma cena em que existia um tilt na câmera, né? A câmera precisava estar numa posição e depois subir para mais para cima, né? O foco. E isso, na primeira vez que a gente gravou, não ficou muito bom. Eu tentei gravar usando a mão, a câmera na mão, ficou tremido, a gente percebeu que isso não ia ficar legal quando fosse animar, né? Por isso que depois, com outras opiniões do grupo, a gente também tentou usar o tripé, né? E com o tripé o movimento ficou mais centralizado e mais fácil de animar depois, né? Para o animador pegar essa cena. Inclusive a referência do cenário, a gente não se importou muito com a referência do cenário em si, né? Até porque o cenário a gente ia resolver depois com as modelagens 3D, inclusive, né? Nossa área é mais simplificada. A gente focou mais na parte do movimento. Porém, a gente teve alguns desafios, né? Um deles foi o dinossauro, aquele monstro em forma de dinossauro que aparece. E, cara, fazer aquilo, né? Por que a gente fazer uma referência daquilo, do movimento? E ele cheio daqueles tentáculos, assim, em volta, que a gente vê no Animatic. Então, se eu fosse dizer um ponto fraco, assim, eu acho que o dinossauro, assim, foi, tipo, nosso ponto fraco de não conseguir, tipo, pegar e fazer a modelagem dele, fazer um fantoche daquilo. A gente teve que improvisar de algum outro jeito, né? A gente improvisou a gente colocou uma pessoa com um pano, né? Até aquela hora que o Rafael, ele botou o pano por cima aqui no
dessa maneira, imitou um dinossauro, que foi esquisito. Porém, era uma referência de posição, né? E isso ajuda, né? Com certeza ajuda, assim, no posicionamento daquela criatura se mexendo ali atrás. E também, além dessa, a gente fez uma referência com a mão, né? E na referência com a mão a gente conseguiu pegar um pouco mais de movimento. Aqui ali com a mão mexendo, né? Eu até fiz uma das referências de mão ali com o dinossauro. Mas isso foi uma dificuldade. Eu e os outros alunos, cada um pegou a referência e com certeza, tipo, resolveu boa parte do processo, acelerou o início, né? Passar por cima da imagem de referência, pegar o movimento, o time. Acho que isso foi importante. Pegar um movimento, né? A gente não precisava criar ali, porque se eu for fazer um movimento, a gente tentava de um jeito, ia vontade de fazer de outro, ia mudar um de câmera, mas ali não. Como a gente já tem um material fixo, e também para padronizar o resto, né? Todo mundo sabe da onde que vai vir a cena anterior, porque cada um está no mesmo passo. Então eu acho que isso foi muito importante para a gente conseguir, né, juntar tudo isso de uma forma bem harmônica, né? Fazer um projeto virar uma coisa só. Bom, acho que é isso, né? A gente tem fé que o projeto vai dar certo. Na verdade, acho que já deu certo, né? Só precisa finalizar mesmo as nossas animações, finalizar depois dar aqueles resultados finais. Com certeza o resultado é muito mais surpreendente do que a gente conseguiria imaginar que seria no começo, né? Com essas etapas bem definidas, gravar referência, gravar dublagem, isso fortaleceu o resultado. Não, e é um curta com a nossa cara, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente, né? Acho que cada um se sente fazendo parte mesmo. Salve pessoal, meu nome é Lucas Bongratz, eu sou professor aqui na Univap e nesse projeto eu estou participando como orientador geral do projeto, junto com o professor Lucas Matias, e eu sou professor das disciplinas de animação 2D e modelagem 3D. Bom, primeiro a gente pegou o Animatic, né, que foi um material que é basicamente um storyboard já montado, o som, né, e vídeo. A partir do storyboard a gente analisou se seria mais interessante fazer, por exemplo, uma animação craft ou uma animação frame a frame. E a gente entendeu pela complexidade dos personagens e também pelo nosso tempo que o ideal seria fazer uma animação frame a frame, né? Então achamos que foi mais interessante dividir então por cenas, na verdade por planos, né? Então cada aluno ficou aí em média com 1 ou 2 planos para cada um fazer, cada um animar numa técnica frame a frame mesmo, né? E eu acho que esse processo mudou muito a forma da gente construir as animações, né? E eu acho que, voltando à pergunta, né, que é assim, como isso interferiu na narrativa, eu acho que trouxe e deu possibilidade a narrativa ser bem fluida, a animação ser bem fluida e as ações também funcionarem de uma forma bem dinâmica, né? Eu acho que o maior desafio, de uma forma geral, foi organizar o projeto, assim, né? São muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, eu e o professor Lucas Matias, nós sentamos para definir esse cronograma, para definir essa divisão de ações de que cada aluno iria fazer. Então, exigiu bastante, tanto da gente como professor, de estar acompanhando bem de próximo o projeto, como também dos alunos, de vivenciar uma experiência bem completa em todos os processos dessa animação, né? Todo mundo conseguiu vivenciar processos de animação, processos de construção de som e processos também de modelagem 3D. O software que nós escolhemos, né, para produzir esse curta-metragem foi o Blender, por vários motivos, né, mas principalmente pela integração que ele tem entre 2D e 3D. Dentro da indústria, ele já está sendo um software bem conhecido por causa dessa integração, que facilita vários processos. Então, por exemplo, se você observar as imagens em 3D, que são os objetos de cena que a turma fez, eles são todos modelados e nós aplicamos um efeito de contorno
e um material que simula objetos 2D. Então, quando você presta atenção nos materiais, olhando rapidamente os materiais, eles parecem, na verdade, nem parecem objetos 3D, eles parecem, né, que o cenário é 2D. Mas quando há algum movimento de câmera, quando há uma mudança, né, de movimentação, aí você consegue reparar que aqueles objetos, na verdade, são 3D. Isso facilita na hora da animação, porque a gente tem que ficar redesenhando aqueles objetos. Então, portanto, os únicos objetos que realmente foram animados quadro a quadro, as únicas coisas que foram animadas quadro a quadro, foram os personagens. Aí sim, eles foram animados de uma forma um pouco mais tradicional. O Blender também tem uma outra vantagem, que é um programa open source, né? Um programa gratuito, de código aberto, que vem crescendo muito desde meados de 2018, com a sua versão 2.8, e ele vem entrando forte no mercado, né? Inclusive grandes empresas apoiando esse software para utilização. E alguns estúdios comerciais já assumiram esse como software principal, exatamente por causa dessa integração, né? A gente tem filme que já concorreu ao Oscar, que utilizou esse software, inclusive usando técnicas de 2D, né? Que foi um acerto, assim, ter escolhido esse software para trabalhar com ele. Cada aluno trabalhou objetos separadamente, né, a modelagem, e depois nós juntamos, né, esses objetos no mesmo arquivo, formando o cenário, né, aí da animação. Olá, eu sou o Lucas Matias, eu sou professor das disciplinas de Design de Som e Imagem em Movimento. Nesse projeto do CUTA, eu estou responsável pelo trabalho de pré-produção e também pós-produção. Na pré-produção, com as imagens de referência, né, captadas aí na disciplina de Imagem em Movimento, e na pós-produção a gente está trabalhando todo o design de áudio, né, todo o design de som, desde o Foley, as falas, né, as vozes, até a trilha sonora para o curta-metragem. Um dos grandes desafios aí, né, é em questão das vozes, né? A maioria dos nossos alunos nunca tinha trabalhado com dublagem, né? Então, assumir essa dublagem em cima das cenas, captar esses áudios e editar e depois poder, dos vários grupos, decidir quais são as melhores vozes para cada personagem, é um processo bem divertido, apesar de demorado. Quem te contou isso? Eles mesmos. Eles erram mais baratos que você encontrou, não é? Ainda assim, eles parecem ter controle da situação. É importante a gente ressaltar, né, a questão do sound design dentro de um filme, seja ele um filme de animação ou um filme live action, né? Principalmente na animação, toda a atmosfera precisa ser compreendida pelos grupos para que essa pesquisa de Foley, produção de Foley e até mesmo a entonação das vozes, né, seja feita de uma maneira efetiva. O trabalho em equipe é essencial, né, para que a gente possa fazer um filme de curta-metragem de animação, né? Então, conforme o professor Lucas Balgratz fez as divisões dos planos, né, essas divisões também pautaram a captação das imagens de referência, também de áudio. Então essa integração entre as disciplinas e entre os grupos foi essencial para o resultado que a gente chegou, né? Então aprender a trabalhar em grupo é essencial dentro das artes digitais, das artes visuais. Esse processo dessas disciplinas, dessa integração é um aprendizado tanto para os alunos quanto para os professores, de compreender o ritmo de cada aluno, de cada professor e como essas disciplinas podem se encaixar na produção desse produto final. O projeto integrado, né, ele mostra para os alunos, né, a possibilidade que a gente tem de ser inventivo dentro de um processo e conseguir sanar problemas técnicos, né, com criatividade. Então, desde onde a gente posiciona o microfone dentro de uma sala para que ele faça a captação de um som mais palpável para a edição depois, até mesmo a posição das luzes aqui nas imagens de referência. Então, tudo isso passa por decisões criativas, né? Esse trabalho em grupo, compreender o equipamento que a gente tem e até onde a gente pode ir, vai sempre trazer ideias criativas para solucionar as nossas limitações e chegar num produto
excelente como esse que a gente está entregando. Trabalhar esse semestre com os alunos e com o professor Balgratz dessa maneira integrada, a gente consegue perceber um pouco de como é o mercado lá fora, de como a gente faz isso no dia a dia, né? Tanto eu como o Lucas Balgratz, a gente atua no audiovisual, no design, nas artes visuais, nas artes digitais, em mídias dia a dia, e é legal trazer para o aluno como é esse dia a dia e como a ideia de um acaba complementando o outro para criar um produto como esse filme que dá muito prazer e alegria pra gente ver ele terminado. Então assistam o filme, que tem uma história muito interessante, né? Muito peculiar, e eu acho que vocês vão gostar.